ou seja, uma função contínua com derivadas também contínuas, tá? Pense que, ok? A U de x mais h menos U de x dividido por h, isso daqui é igual a derivada de U em relação a x mais um termo aqui que é da ordem de h, tá? Isso aqui é o Euler avançado, como você já sabe. E o de x, eu sempre confundo se é u de x ou u de x menos h, só um minuto. É u de x menos u de x menos h. Dividido por h, isso daqui é igual a uma aproximação também para a primeira derivada com a mesma ordem. Agora nós temos também uma aproximação de segunda ordem em h. É u de x mais h menos u de x menos h dividido por 2h, isso daqui é igual à primeira derivada de h mais um termo que é da ordem de h ao quadrado. Portanto, o erro de troncamento é da ordem de h ao quadrado, certo? Bom, então vejam que se eu, nessas identidades aqui, eu desconsiderar a ordem, certo? Eu vou ter essa expressão aqui como uma aproximação para a primeira derivada, essa expressão aqui como uma aproximação também para a primeira derivada, só que ambos aqui da ordem de h. E se eu desconsiderar essa ordem de h ao quadrado, eu vou ter uma aproximação para a primeira derivada, que é da ordem de h ao quadrado. Agora a questão é como aproximar derivadas de segunda ordem. Eu acredito que eu até devo ter mencionado para vocês fazerem essa aproximação, que é um exercício bem interessante e didático, né, com base na série de Taylor. Eu acredito que eu devo ter recomendado para vocês fazerem tudo isso daqui, né? Todas essas aproximações aqui, ó. Tá na página 7 do livro do Holmes. Tá? Mas vamos fazer essa daqui, ó, que eles chamam de diferença centrada. Tudo bem? Bom, sabemos que, vamos lá, segunda ordem. Coloquei order aqui que estou pensando em inglês, né? Ordem. Ordem. Tá? Vamos lá. Quanto é que vale U de x mais h? Ou seja, a aproximação de Taylor para uma perturbação do ponto x desse h positivo aqui. Bom, isso daqui é a primeira derivada de U em relação a x. Perdão, não tem a derivada aqui, tá? Mais isso daqui, mais a segunda derivada de xh ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada de xh ao cubo sobre 3 fatorial, mais... Vamos colocar aqui a derivada quarta de xh quarta sobre 4 fatorial. Tudo bem? Então, eu acredito que a gente pode truncar aqui, né? Então, eu vou pegar aqui um x+, ok? Tal que x mais pertence ao intervalo x e x mais h. Tá? Tá bola aberta. Tudo bem?
Vamos ver se a gente vai chegar lá. Agora vamos pegar uma aproximação, uma perturbação à esquerda desse H aqui. Perdão, à esquerda de x. Lembrando que eu estou supondo que a minha U aqui é uma função suficientemente regular no sentido de que eu possa pegar todas as derivadas que eu achar necessário. Uma função de classe C infinito, por exemplo. Então, isso aqui é igual a U de x, perdão, U de x menos H é igual a U de x menos, né? Quer dizer, observa que esse menos H aqui é como se fosse um menos o H aqui, né? Tá? Então, onde for H aqui, você substitui por menos H. Então, nas derivadas de ordem ímpar vai ficar negativo. Menos a derivada aqui em relação a H, mais a segunda derivada, H ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada, H ao cubo sobre 3 fatorial, menos aqui, né? Perdão. Mais H a quarta de x menos H a quarta sobre 4 fatorial, onde esse x menos ele pertence a x menos H e x, ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, olha só. Se eu somar essas duas aproximações, os termos que têm derivada de ordem ímpar, eles vão se anular. Ó, tá? Eles vão se anular. Então, essa primeira derivada aqui se anula, essa terceira derivada aqui se anula também, porque aqui é negativo, tá? Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar duas vezes esse, mais duas vezes esse aqui, h ao quadrado, tá? E não vai ser duas vezes esse aqui, porque ele está truncado. Então, vai ser esse aqui mais esse. Certo? Só que como o h quarta sobre 4 fatorial é fator comum, aí eu vou trazer ele em evidência. Então, o que eu considerei, a gente pode escrever assim: U de x mais h mais U de x menos h vai ser igual a 2 aqui, né? Ó. Esse com esse aqui. 2 U de x mais h ao quadrado. Esse h ao quadrado sobre 2 fatorial aqui, como eu falei, é comum, né? Então vai ser duas vezes ele e esse 2 fatorial se cancela. H ao quadrado, a segunda derivada de u, perdão, segunda derivada de u em relação a x, mais h quarta sobre 4 fatorial, e aqui eu vou colocar a derivada quarta de x mais a derivada quarta de x menos, tudo bem? Então, continuando com essas continhas aí, u de x mais h, esse 2u de x ele vem aqui para o lado esquerdo, mais u de x menos h, igual a h ao quadrado, ou duas linhas de x, mais, eu vou chamar isso aqui tudo de ordem de h quarta, tá? Por conta da potência aqui, ó. Agora, quando eu divido tudo por h ao quadrado, eu vou ter exatamente uma expressão bem enxuta por uma aproximação da segunda derivada. Dividido por h ao quadrado, isso aqui é igual a derivada segunda de 1 em relação a x, mais... Agora, como eu dividi por h ao quadrado, essa potência aqui cai.
tá? Essa potência cai, onde, no caso aqui, a ordem de h ao quadrado é h ao quadrado sobre 4 fatorial vezes os erros de truncamento ali, né? Na verdade, isso aqui tudo é erro de truncamento, né? Mais aquelas aproximações ali naqueles pontos. Tá? Então, como o Romário bem observou em um dado momento, em alguma aula aí atrás, essa função ela tem que ser pelo menos, ó, ela tem que ser pelo menos C4 em um dado intervalo. Né? Essa derivada aqui tem que fazer sentido. Tudo bem? Bom, isso significa que nós obtemos a aproximação centrada de segunda ordem. Para a derivada de ordem 2. Ou seja, a derivada de ordem 2 é aproximadamente o u de x mais h menos 2u de x mais u de x menos h dividido por h ao quadrado. Né? Uma pequena observação que eu me lembro uma vez, um aluno perguntou para mim se essa potência aqui, 2, ela teria a ver com a ordem de aproximação. Não, não tem nada a ver. Tá? Até porque, quando a gente pega essa aproximação de segunda ordem para a primeira derivada, né, a potência aqui é 1. Então, você não pode dizer que essa convergência aqui ela é linear, a convergência dessa aproximação aqui é linear, porque a potência aqui é 1. Não. Você tem que olhar para o erro de truncamento. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem uma primeira aproximação para a segunda derivada com erro da ordem h ao quadrado. Perfeito, né? Bom, seguindo o livro aqui do Holmes, tá, antes de seguir no livro dele aqui, vamos lá aqui. O objetivo dele, vamos lá. Ele diz o seguinte: para introduzir as ideias, nós iniciaremos com o problema de encontrar uma função problema de encontrar uma função y igual a y de x que satisfaz essa equação aqui de segunda ordem, d2y dx2 mais uma função p de x dy dx mais uma função q de x vezes y igual a uma fonte x aqui, né? O x aqui para ele pertence ao intervalo 0L, né? Tal onde
eu preciso de dois valores de contorno para poder determinar a solução dessa equação aqui. No caso aqui, para ele, o y de 0 ele chama de 1 alfa, e o y de L aqui ele chama de 1 beta. Tá? Agora, onde isso daqui vale, e também a hipótese dele, esse Q de x aí tem que ser negativo em 0L. Tudo bem? Bom, está aqui apresentado para vocês o outro tipo de problema que a gente vai estudar, tá? E agora a gente pode fazer alguns raciocínios em cima dessa equação, no sentido do tratamento numérico que a gente vai dar para ela, né? Ou seja, você vai pegar a clássica discretização, né? Você pode pegar um xi ou um xj, tal que xi é igual a IH, uma malha uniforme, onde o H aqui é o L, comprimento do intervalo, né? Dividido aqui por uma quantidade de ponto n mais 1. Tudo bem? Então, isso aqui é a sua malha uniforme, né? O x0 aqui para você vai ser esse alfa. E o xl mais 1, perdão, seria aqui o xn mais 1, né? O xn mais 1 é o L. Estou seguindo a anotação dele aqui, tá? Bom, o que é que poderia ser feito? Né? Vamos nos divertir aqui um pouco. Vou escrever, ao invés de estar denotando d2y, né, vou escrever a segunda derivada de x aqui, mais p de x, a primeira derivada de x, mais um q de x aqui, vezes o y de x, igual a f de x, tudo bem? Bom, quando a gente introduzir aqui uma malha xi, a gente vai ter que pegar uma aproximação para a segunda derivada aqui no ponto xi, mas como as funções p e q dependem de x, elas também vão ter que ser avaliadas na malha. Y, a primeira derivada aqui no ponto xi, mais um q de x, y de xi, igual a f de xi, ok? Bom, então aqui eu posso me divertir, né? Ou seja, aqui eu posso pegar a aproximação de segunda ordem, tá? E aqui, pessoal, olha, você escolhe. Eu posso pegar a aproximação de primeira ordem para a primeira derivada, ou a de segunda ordem. E a função y, eu posso pegar simplesmente a função no ponto, ou eu posso aplicar uma combinação linear convexa, tá? Ou seja, a questão aqui, como é que eu vou aproximar essa função? Tá? Por enquanto, vamos simplesmente pegar ela avaliada no ponto, como o Holmes faz aqui no capítulo 2 dele, tudo bem? Mas observem que eu poderia fazer o seguinte, olha, essa função y de x, ela é igual a 1 θ y de x mais 1 menos θ y de x. Ou é o contrário?
aproximadamente, né? Essa combinação, teta for zero. Deixa eu ver como foi que eu coloquei na outra aula para vocês, para eu não cometer equívocos nessa aproximação, né? Já tem bastante rascunho aqui. Enfim, vamos deixar isso aqui um pouco mais para frente, tá? Tudo bem? Aí, Oi? no método teta aí. No método teta é os índices, né? O X aí. Seriam os índices aqui. Eu Na aula poderia passada, pegar. o senhor botou primeiro o mais um, depois o I mais um, depois o I. Sim. O que o Romário está dizendo é esse aqui, ó. Eu posso pegar o y de xi como sendo, deixa eu ver aqui, seria 1 menos θ, y de xi, y de xi mais 1, mais y de xi menos 1, mais θ y de xi. Se esse θ for zero, não, acho que seria aqui o θ é aqui, e aqui é 1 menos o θ. Porque se θ for zero, eu tenho simplesmente a função calculada no ponto. Tá? Então é isso aqui. A gente vai abordar isso um pouco mais na frente. Bom, então, vamos ver aqui o que é que o Holmes faz. Ele pega tudo de segunda ordem. Mas antes de eu prosseguir com essas contas, eu quero destacar o seguinte. Se eu tenho que aproximar uma equação desse tipo aqui, ó, mais o p de xi, y' de xi, mais o q de xi, y de xi, igual a f de xi. F de xi você pode dizer que é uma f de i, né? F de i é a função calculada em xi, certo? Bom, o interessante dessa abordagem para problemas de valores de 2 pontos ou para você aproximar problemas que tenham derivadas de segunda ordem é que para resolver numericamente esse problema, você vai ter que resolver um sistema linear. Quando nós tínhamos a equação de primeira ordem, bastava você realizar um processo de recorrência para os casos lineares. Um processo de interação, né? Você dá um valor inicial, vai construindo os passos subsequentes. É suficiente para você expressar uma solução e fazer a análise das convergências e estabilidade. Agora aqui, você vai recair, tá, num sistema linear algébrico para resolver. Então, uma observação aqui que eu coloco, né? Uma observação aqui é o seguinte: para resolver numericamente, né, os problemas de contorno de 2 pontos,
Devemos resolver um sistema algébrico linear. Ou devemos analisar. É melhor assim. As possíveis soluções dos sistemas algébricos lineares. De sistemas algébricos lineares. Eu falo linear aqui porque a nossa equação lá em cima é linear, tá? Equação linear de segunda ordem. A título de curiosidade, você sabe como se resolve uma equação linear de segunda ordem? Lembram lá do curso de EDO? Veja que é uma equação de segunda ordem com coeficientes variáveis, né? Então ela tem tudo. Ela é linear, né? Mas ela tem tudo que uma linear gostaria de ter, né? Ela tem coeficientes variáveis e também tem uma fonte aqui, tá? Então é bom dar uma recapitulada, uma reestudada nos métodos de solução para equações lineares de segunda ordem, tá? Para relembrar lá a época dos cursos de EDO. Bom, existem, por exemplo, o método dos coeficientes a determinar, né? Quando você tem uma fonte aqui. Basicamente, dependendo de como é a expressão analítica dessa f, você supõe uma solução para o caso não homogêneo, certo? Que tem que ter basicamente a mesma expressão, ou comumente falando, a mesma cara dessa função f. E aí você vai construir uma solução particular, só fazer as contas. Agora você precisa resolver a solução geral do caso homogêneo, quando essa f aqui é zero, né? E a solução geral, né? A solução geral vamos colocar assim, uma yg de x, ela é igual a uma yh de x mais uma yp de x, tá? Esse h aqui não é da discretização. Isso daqui é a solução da equação homogênea. E isso aqui é uma solução particular. Certo? E eu acredito que tem mais um complicador aí no caso, para determinar as soluções analíticas, né, soluções exatas, perdão, é o fato de que você tem esses coeficientes dependentes de x, tudo bem? Mas se o coeficiente for dependente, se for constante, né, se você tiver y' de x mais um p, aqui é a segunda derivada, aqui é a primeira, mais um qy de x aqui igual a f, aí você vai ter que a solução da homogênea, ela satisfaz uma equação desse tipo aqui, né, mais p y' de x mais q y de x igual a zero. Então, a tua y geral aqui é uma YH que satisfaz a equação homogênea quando f é igual a zero, mais uma solução particular que você pode determinar, construir, né, obter essa função, essa solução particular com base na expressão da f, utilizando o método dos coeficientes a determinar. Então, tem bons livros de cálculo de equações diferenciais ordinárias em que vocês podem rever esses conceitos aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estudou brevemente as equações de primeira ordem, tá?
Quando a gente estudou, por exemplo, a equação U' de t igual a menos U de t ou mais U de t, né? Sujeito à condição U em zero igual ao zero, a gente sabe que a solução é e elevado a menos exponencial de t. E quando nós construímos alguns métodos numéricos em particular para estudar numericamente essa equação e estudar um pouco as questões de estabilidade, convergência que está associada a ela, a gente simplesmente construiu uma solução VM que nós gostaríamos que ela convergisse para a TM e, no certo sentido, a gente analisou a solução da equação que representa a convergência, tá? Bom, tudo bem? Ou seja, a gente tinha tanto a solução analítica quanto uma espécie de solução numérica do, do método numérico. Tá, o Jefferson está dizendo aqui que o Wilson saiu porque está com relâmpagos e variação de energia. Hoje está bem tenso aí fora, né? Sem problemas. Vamos lá. Agora, como é que eu transponho esse contexto de uma comparação numérica para uma equação desse tipo aqui? Aí que entra aqueles conceitos de convergência aí, estabilidade e consistência, né? Convergência, se o método for convergente, ela garante nas entrelinhas que ela vai convergir exatamente para a solução exata nos pontos da malha. Bom, para equações dessa natureza, a gente vai ter que resolver sistemas do tipo AX igual a B. Certo? AX igual a B. Tudo bem? Está me ouvindo? Sim. Tranquilo. Professor. Sim. Ok, então, Ok. vamos bater um papo agora, já que eu cheguei até aqui. O grande legal de você estudar análise numérica de equações diferenciais parciais é que você vai precisar de muitos dos métodos e técnicas numéricas que se estudam num curso de cálculo numérico. Então, como eu falei, um problema numérico desse tipo para aproximar uma equação de segunda ordem, ele vai requerer, tá? Ele vai requerer que eu resolva um sistema linear. Naturalmente, um sistema linear de dimensão finita, tá? Bom, só que nesse ponto entram duas interpretações. Se eu parto daqui, tá? E consigo construir o meu sistema algébrico, eu posso resolver isso no computador e obter a solução numérica, obter esse x aqui, ó, tá? Só que, como eu tenho dito e falei logo no início, a gente não vai fazer necessariamente uma computação numérica nesse curso por uma série de fatores, principalmente o fator tempo, né? Mas a gente pode analisar em termos de análise numérica, se essa equação algébrica tem uma solução, ok? Então, a título de curiosidade, se você quiser resolver numericamente esse sistema aqui, você pode recorrer ao método de eliminação gaussiana. Você pode fazer isso mecanicamente ou computacionalmente. O ideal é você fazer computacionalmente, porque na medida em que você refina a malha,
torna ela muito pequena, isso impacta na dimensão dessa matriz aqui, ó. Tá? Então, essa matriz ela pode ser tão grande quanto você queira, na medida em que você refina a malha. Quando você pega H suficientemente pequeno, você vai obter mais pontos XY, e isso impacta no tamanho dessa matriz, na dimensão dessa matriz. Ok? Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas técnicas não de resolução numérica desse sistema aqui. Como eu já falei, por exemplo, o método de eliminação gaussiana. Mas eu vou colocar ferramentas de análise para a gente garantir quando é que essa matriz, por exemplo, ela é inversível. Não é porque para a gente resolver isso daqui, espera-se que A seja inversível. Mesmo sendo A inversível, por quê? Porque se A for inversível, né, a solução é a inversa de A vezes o B. Tá? Só que para você calcular essa inversa de A, como eu falei, a dificuldade de se fazer isso numericamente depende muito do tamanho dessa matriz aqui, né? E como para os métodos numéricos a gente quer que esse H vai para zero, invariavelmente essa matriz aqui ela vai ser grande, né? Ela sempre vai ser uma matriz grande. Então, isso tudo tem que ser computacionalmente, né? Ou seja, você saber resolver isso no computador. Um outro algoritmo aqui muito bom, lá que a gente estuda em análise numérica, lembram-se, é a decomposição. Tem a decomposição LU, tá? Tem o algoritmo de Cholesky. Cholesky, C-H-O-L-S-K-Y, o algoritmo de Cholesky, tá? Só que para esse algoritmo de Cholesky aqui ser aplicado, ela requer que a matriz seja simétrica, né? A decomposição LU, ela também tem algumas limitações. O que significa matriz LU? Perdão, a decomposição LU significa que você vai tentar pegar essa matriz A aqui e escrever ela como sendo uma matriz L vezes uma matriz U. Essa matriz L é lower matrix, né? Ou seja, é uma matriz triangular inferior. Ela só tem elementos não nulos por exemplo, se você tem aqui uma matriz, vamos dividir ela em blocos tridiagonais, tá? Se for tudo zero desse lado aqui e tiver elementos não nulos aqui, ela é uma triangular inferior. Se for o contrário, se ela tiver elementos não nulos aqui e aqui for elementos nulos, você tem uma triangular superior. Se aqui for nulo e aqui for elementos não nulos, você tem uma triangular inferior. Então, na medida em que a gente consegue decompor essa matriz como LU, esse sistema ele fica fácil de resolver, né? Até mecanicamente, ou seja, até na mão, dependendo da dimensão dela. Por quê? Porque você tem A de x é igual a B, ok? Então, se o A for LU, você substitui esse A por LU aqui, igual a B, tá? Aí você pode dizer o seguinte, olha, essa U de x aqui é igual a uma Y. Como esse sistema aqui é triangular superior, é fácil, né? Você vem por retrosubstituição. Né? Você pega o primeiro número aqui, acha o último valor da variável e vai subindo até achar o primeiro. Ok? Então você resolve U de x igual a Y. Só que, paralelamente, você tem aquele L de Y, se U de x é igual a Y, L de Y é igual a B. Então você tem que resolver dois subsistemas triangulares para poder achar essa solução aqui.
ok? Ou seja, essa y vai depender da solução desse sistema L de y igual a b. De posse dessa y aqui, você vem para cá e acha x, tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro agora eu vou mostrar como a gente ainda tem tempo. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá. Então, a primeira derivada avaliado no ponto xi, eu vou pegar aqui o que o Holmes fez para facilitar, porque eu não vou escrever todas aquelas aproximações novamente, né? Que vai dar um trabalho danado. Y, isso aqui está na página 48, tá? Y de x mais i menos y de x menos i sobre 2h menos um termo que é da ordem de h ao quadrado, ou seja, é o 3 fatorial, né? H ao quadrado, a terceira derivada de um termo que ele chama de etaí. Esse etaí certamente pertence ao intervalo xi mais h, aqui, tá? E a aproximação de segunda ordem, y de xi mais 1 menos 2 vezes y de xi mais y de xi menos 1 dividido por h ao quadrado, ok? Menos h ao quadrado sobre 12, tá? Sobre 12 vezes o que ele chama aqui de y4, né, como nós colocamos ontem. Aqui ele chama de um eta i barra, tá? Esse eta i barra aqui para ele pega como sendo um valor já que pertence ao intervalo de xi menos 1 e xi mais 1, tá? Porque quando você aproxima, lembra que no início eu construí a aproximação para o de x mais h, então o truncamento pertence ao intervalo xi mais h. Quando eu faço a aproximação para u de x menos h, o termo da ordem que eu faço o truncamento, né, pertence ao intervalo xi menos h e xi. Então aqui ele pega uma espécie de... ele abrange isso daqui para esse intervalo aqui. Tudo bem? Bom, então substituindo na equação, vamos lá. Substituindo na equação, eu já estou assumindo o esquema numérico originário daqui, que aproxima a segunda derivada, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer tudo direitinho, né? Então vai ficar y de xi mais 1 menos 2 vezes y de xi mais y de xi menos 1 dividido por h ao quadrado mais o p de xi y de x mais 1 menos y de xi menos 1 dividido por 2h mais o q de xi vezes y de xi mais um termo aqui que ele chama de tau i vezes AF de xi, tá? Esse tau i para ele é a soma dos termos da ordem de truncamento, tá?
Quer dizer, a questão do sinal aqui é porque nas contas que eu iniciei, eu começo com esse termo, obtenho esse aqui mais esse, tá? Perdão, aqui, ó. Questão do sinal. Por que que é menos aqui? Porque quando eu iniciei, ó, certo? Eu pego esse cara, é igual a esse mais esse termo aqui. Tudo bem? Então, portanto, quando ele troca essa ordem, ó, ele põe a aproximação para a primeira derivada do lado esquerdo. Então, ele traz aquele termo para cá, um sinal trocado. Onde esse tal i para ele é menos h ao quadrado sobre 6, y3 de eta i, menos... Observe que todos são da ordem de h. H ao quadrado sobre... não, aqui h ao quadrado sobre 12. Mesma coisa, né? Espera aí só um minuto, deixa eu escrever isso direito. Menos h ao quadrado sobre 12. A quarta derivada desse eta i barra, certo? Menos o h ao quadrado sobre 6. Agora vejam que aqui, olha, eu vou ter acoplado o p de xi, porque eu estou pegando essa ordem de truncamento aqui, tá? Como oriundo dessa aproximação para a derivada de primeira ordem. Então tem um h ao quadrado aqui, p de xi. Maria, não atrapalha ele. P de xi vezes a terceira derivada aqui num ponto, tá? Tudo bem? Então, reorganizando esses termos aqui, ó, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu pego esse h ao quadrado, multiplico por aqui, jogo h ao quadrado para cá e para cá, tá? E reagrupo esses termos aqui, por exemplo, a função no ponto xi mais 1 tem esses dois termos aqui, ó. Tá? Tem esses dois termos aqui. Então, vamos lá. Eu vou ficar com y. Vamos fazer essa conta aqui direitinho. Y de xi mais 1 menos 2y de xi mais y de xi menos 1 mais p de xi h ao quadrado sobre 2h y de xi mais 1 menos y de xi menos 1 mais o q de xi h ao quadrado y de xi mais o h ao quadrado, o tal i, igual a h ao quadrado f de xi, ok? Só está fazendo uma conta aqui, uma álgebra. Olha uma aritmética, né? Porque isso aqui são números. Bom, vamos lá. Então eu vou ter 1 mais p de xi h sobre 2 vezes o y de xi mais 1, tá? Que eu agrupei esses termos aqui.
mais os termos em y de xi vai ser q de xi h ao quadrado menos 2 y de xi, ok? E eu também vou ter o 1 menos o p de xi h sobre 2 y de xi menos 1. Deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa aqui. Mais h ao quadrado. Mais h ao quadrado tau i vezes h ao quadrado f de xi. Ok. Tudo bem? Então vamos ver aqui, seguindo a anotação aqui dele, a gente vai escrever aqui um CI vezes y de xi mais 1 mais um AI y de xi mais um BI y de xi menos 1 mais h ao quadrado, perdão, h ao quadrado tau i, eu vou colocar h tal, h ao quadrado tau i, h igual a h ao quadrado f de xi, tá? Onde cada CI desse, onde cada coeficiente numérico desse aqui é, o CI é 1 mais, vou colocar aqui PIH sobre 2, onde o PI é o P de xi, o AI é 2, perdão, o AI é Q de xi, h ao quadrado menos 2, e o BI, que é esse último aqui, é 1 mais 1 menos, né? 1 menos h sobre 2 PI, tá? Deixa eu escrever isso aqui de forma mais decente. CI é igual a 1 mais h sobre 2 PI. O AI é menos 2 mais h ao quadrado QI. E o BI é igual a 1 menos h sobre 2 PI. Tá? Onde o PI é igual ao P de xi e o QI é igual a F de xi. Tudo bem? Bom, então vejam que isso daqui para mim me diz o seguinte, olha, CI y de xi mais 1 mais AI y de xi mais BI y de xi menos 1, tá? Isso daqui é igual a h ao quadrado f de xi mais h ao quadrado vezes o tau i. Então essa notação, esse resultado final aqui já diz muita coisa para a gente. Tudo bem? Olha só, lembrando que o tau i, vou recuperar o tau i aqui para vocês. Ó.
Tá bem quadrado, olha. A ordem do tauí é h ao quadrado. Ó, h ao quadrado e h ao quadrado. Essa é a ordem do tauí. Só que aqui a gente tem h ao quadrado vezes tauí. Então, h ao quadrado vezes tauí é da ordem de h à quarta. Certo? Tudo bem? Então, vejam só. Significa que essa aproximação que nós construímos em particular, pegando uma aproximação de segunda ordem para a segunda derivada e uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada, nós conseguimos chegar nessa expressão aqui com um erro de truncamento da ordem de h à quarta. Erro de truncamento. Eu tô ainda fazendo. É de português. Da ordem de h à quarta. Vejam que esse aqui ainda não é o esquema numérico. Tá? É só a aproximação que eu construí com base no esquema que a gente adotou, ou seja, é só uma consistência. A consistência nesse sentido significa que o erro é da ordem de h à quarta, é uma aproximação muito boa, viu? É uma aproximação muito boa. Ou seja, se eu tirar esse termo daqui, ó, significa que isso daqui é aproximadamente igual a esse h ao quadrado desses f de x. Tudo bem? Agora, em termos de método numérico, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que esse yi, ele é aproximadamente igual a y de xi. A rigor, eu poderia pegar um vi, para não confundir com esse mesmo y da solução analítica. Mas aí vocês têm que entender que esse yi, mais uma vez, é uma aproximação para y de xi, tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho o seguinte método numérico. Eu tenho CI, YI mais 1, mais um AI, Y de I, mais um BI, tá? Y de I menos 1, igual a H ao quadrado F de I, certo? Onde esse F de I é igual ao meu F de XI. Isso daqui para todo I, que vai de 1 até o último ponto que eu considerei lá na discretização, né? Eu acho que foi o N mais 1 que a gente tomou. Tudo bem? Olha, veja que aqui, em termos de método numérico, eu já não estou considerando o erro de truncamento, né? Ou seja, isso daqui significa o erro de truncamento para a solução exata calculada na malha. Só que baseado nessa consistência que eu tenho aqui, eu idealizo, eu construo o método numérico, ó, que é esse aqui. Tudo bem? Então, veja só. Na medida em que eu for atribuindo pontos i igual a 1, 2, 3, n e n mais 1, eu vou construindo equações de diferença. Por exemplo, vamos pegar o i igual a 1, assumindo a notação dele, né? Eu tinha pego 0 lá, mas vamos assumir a notação dele. Ora, se o i for 1, o que é que a gente vai ter? Se o i for 1, eu vou ter C1, Y2,
mais A1, Y1, mais B1, Y0, igual a H ao quadrado F1, tá? Só que esse Y0, lembram, é o valor tá bem aqui na minha página 2, aqui, ó. Mas tem que circular a sílaba. É o valor que a função assume no zero, tá? É o valor que a função assume no zero. Tudo bem? Então eu vou ter aqui, olha, C1, Y2, mais A1, Y1, mais o B1 vezes o alfa lá, igual a H ao quadrado F1, certo? Quando o I for 2, eu vou ter C2, Y3, mais A2, Y2, mais B2, Y1. Tudo bem? Aí, para cada I, eu vou construindo uma equaçãozinha de diferença que tem que ser resolvida. Agora, observe que a partir do 2, eu vou construir elementos que vão compor subdiagonais e superdiagonais e diagonais. Ó. Ou seja, eu vou construir uma matriz que seja tridiagonal. Tá? Então, eu não vou fazer aqui para todos os passos, mas eu vou colocar o último passo aqui dele, né, sabendo que ele vai até o N. Ou seja, vamos pegar o I igual ao N dele lá. Então, vai ser Cn, desculpem, vai ser o Cn, Yn mais 1, mais o An, Yn, mais o Bn, Yn menos 1, igual a H ao quadrado Fn. Só que o Yn mais 1 é igual ao beta. Tá? É igual ao beta. Então, a gente vai ter Cn beta mais ANYN mais BN YN menos 1 igual a H ao quadrado Fn, tá? Então, veja o que eu tenho. Eu tenho a primeira linha do meu sistema tridiagonal aqui, eu tenho a última linha do meu sistema tridiagonal aqui. Esse A1, ele vai compor o primeiro elemento da matriz, tá? Esse C1 vai compor, novamente, esse A1 vai compor o primeiro elemento da matriz, ou seja, ele vai ocupar o elemento da posição 1, 1, primeira linha e primeira coluna. Esse Y2 aqui, ele vai ocupar a posição da primeira linha, segunda coluna, tá? E esse termo bem aqui, ora, esse termo aqui, eu jogo ele para cá, ele vai compor o meu vetor fonte, tudo bem? Quando eu vou para a última linha do meu sistema, ó, aqui eu vou ter o meu último elemento, seria o último elemento da matriz, seria o elemento da posição NN da matriz. E esse aqui é o que está imediatamente acima, tá? Esse aqui é o cara que está imediatamente acima. Deixa eu ver, beta N. Não é beta N, né? Eu coloquei errado. É só. Não, tá aqui. É o BN. Perdão, o BN vai ser anterior a esse aqui. Vai ser o penúltimo elemento da última linha, né? Ou seja, ele vai estar na última linha e na penúltima coluna. E esse CN beta aqui vai compor para cá, tá? Essa é a forma de você enxergar para poder construir o sistema. Que fica assim, ó. Ou seja, vamos lá.
eu vou dizer que o y para mim é y1, y2, yn. Vou colocar aqui um transposto aqui, tá? O z para mim é a mesma coisa. Vai ser o z1, o z2 e o zn transposto, né? Então, de CI YI mais 1 mais AI YI mais BI YI menos 1 igual a H ao quadrado FI, obtemos o sistema A Y igual a Z, tudo bem? Agora, quem é essa matriz aí? Onde? A. Vamos lá, como eu tenho, vou tentar desenhar isso aqui da melhor forma. Esse aqui são os elementos da diagonal, ó. São os A's, aqui, ó. Até o último A aqui, o último N. Lembram lá da primeira, quando eu joguei A igual a 1, o I igual a 1, perdão. Eu tenho C1, Y2, A1, Y1 mais B1 alfa. Então isso fica assim. A1, né, que a gente já falou, e o C1 aqui. Só que aqui tem C1, C2 e assim por diante. E aqui eu tenho um Cn-1. E aqui eu vou ter B2, B3, Bn bem aqui. Aqui são zeros e aqui são zeros. Essa é a matriz tridiagonal, tá? Onde A é tridiagonal. Onde a matriz A é tridiagonal. Tudo bem? E esse y aqui é só, esse vetor y aqui é a solução. Vale a pena explicitar quem é esse vetor z. O z é h ao quadrado f1, como nós colocamos, menos o alfa b1. Aí os outros pontos são h ao quadrado f2, h ao quadrado f3, etc, etc, etc. Até o último, que é h ao quadrado fn menos o beta cn. Tá? Então, notem que tudo vai depender desse sistema aqui ter solução. Tudo bem? Então, assim, filosoficamente falando, tudo depende da solução desse sistema algébrico, desse sistema linear. Certo? E aí, pessoal, isso aqui requer, tá? Deixa eu sair aqui. Só um minutinho. Tudo bem? Então, olhando lá para aquele sistema, a y igual a z, então vejam como é interessante, né? Eu quero discretizar uma equação linear de segunda ordem, uma EDO de segunda ordem, que seja linear, que tenha fonte e coeficientes variáveis. E aí eu uso um método, um esquema de diferenças finitas centrada de segunda ordem para aproximar a segunda derivada, e também um esquema central de segunda ordem para aproximar a primeira derivada, tá?
A ordem de truncamento dessa aproximação, ela é da ordem de h ao quadrado, tudo bem? Estou falando que a ordem do erro de truncamento das aproximações é igual a h ao quadrado. Só que quando eu computo isso tudo naquela equação, tá? Surpreendentemente, a ordem, o erro de convergência ali daquela aproximação passa a ser da ordem de h quarta. Porque lembra que eu tenho um denominador que é h ao quadrado, e aí quando eu resolvo aquilo ali algebricamente, eu passo h ao quadrado tudo para os outros termos que estão à frente. E aí eu tenho um termo tal de i que é da ordem de h ao quadrado, vezes h ao quadrado vai da ordem de h à quarta. Então, é uma aproximação muito boa. Agora, o mais interessante disso tudo é o fato de que para você garantir que aquele esquema numérico lá que você construiu, ele tem existência e unicidade de solução, você vai ter que resolver, não dá para ver aqui direito, você vai ter que resolver aquele sistema AY igual a Z. Tudo bem? Só que aí, como eu falei, esse não é um curso de cálculo numérico, tá? Esse não é um curso de cálculo numérico. Então, a gente vai ter que analisar sobre que condições aquele sistema tem solução. Se aquele sistema tiver solução, a nossa solução numérica tem uma solução, e a gente pode garantir, através da análise de erro, que a solução converge. Mas veja que, prioritariamente, a gente tem que garantir que aquele sistema lá tenha solução, porque você sabe que da teoria de sistemas lineares, você pode ter solução, você pode ter uma única solução, ou você pode ter infinitas soluções. Agora vejam lá, nessa última parte que eu escrevi, que em análise numérica, dependendo da ordem da derivada a se aproximar, você altera a natureza dessas matrizes. Mas vejam que, para o caso de segunda ordem, essa matriz é tridiagonal. Ó. Essa matriz é tridiagonal. Então, requer um conhecimento de análise numérica de soluções de sistemas em que a matriz é tridiagonal. Mais uma vez, eu reforço, eu não estou cobrando aqui uma solução computacional. Eu quero que vocês aprendam ferramentas de análise numérica teórica para garantir que esse sistema tenha solução. Então, essa é uma aula inicial sobre esse tipo de assunto. Deixa eu ver aqui se eu consigo retornar para mostrar para vocês. Tá? Seguindo o raciocínio a abordagem aqui do Holmes, tudo bem? E o que a gente vai falar na próxima aula é o seguinte, quer dizer, vejam que a matriz aqui, ó, Romário conhece muito bem esse tipo de matriz, ela é uma matriz tridiagonal, em que os valores da diagonal principal são os AIs. Quem são os AIs? Aí vem lá a aproximação resultante, ó, tá? Vem da aproximação resultante, tudo bem? E a subdiagonal aqui são os BIs, e a diagonal superior aqui são os CIs. Então, esse é um tipo de matriz muito interessante do ponto de vista da análise numérica. Por quê? Porque calcular autovalores e autovetores de uma matriz dessa é um teorema. Né? É interessante porque é um teorema. Agora, um outro fato que eu quero ressaltar, que o tamanho dessa matriz aqui, ela é tão grande dependendo de como você refina a malha. É por isso que eu digo, esse não é um curso de cálculo computacional. A gente vai estudar ferramentas de análise numérica teórica para garantir resultados de existência, de unicidade e o comportamento qualitativo dessas soluções numéricas. Porque um curso de cálculo numérico, para a gente calcular numericamente até a inversa dessa matriz aqui,
São coisas que a gente aprende lá atrás num bom curso de cálculo numérico. Mas o que vai importar aqui para a gente é o conceito de matrizes tridiagonais que são diagonalmente dominantes. Tá? Então, tem um teorema. A gente vai estudar isso na próxima aula. Eu só estou adiantando um pouco. Esse teorema diz o seguinte: o que a gente quer para resolver esse sistema aqui? A gente quer saber se essa matriz ela é inversível. Tá? A gente quer saber se essa matriz aqui ela é inversível. Se ela for inversível, tem a solução. Agora vejam que ela não é uma matriz qualquer. Ela é uma matriz tridiagonal. E matrizes tridiagonais, existe esse teorema 2.1 que diz o seguinte, olha, se aquela matriz A ela é invertível e ele dá um algoritmo aqui para resolver aquele problema, a gente pode ser usado para resolver y igual a z se um dos seguintes itens, né? Se uma das seguintes condições valem: A é estritamente diagonal dominante e A é diagonal dominante, com esse C diferente de zero. Tá? Então, mais aqui embaixo, tem uma matriz genérica tridiagonal. Deixa eu ver se a resolução melhora aqui. Em que a diagonal são todos A, ele está considerando aqui A constante, a subdiagonal são elementos C e a diagonal inferior são elementos B. Tá? Aí ele diz o seguinte, deixa eu ver que fórmulas são essas. Que fórmulas são essas em 2.14? Tá. Certo, é o que ele construiu lá. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, tá. Anotem aí, vocês tentarem resolver esse item 2.24. Os autovalores dessa matriz tridiagonal são esses lambda is aqui. Desde que o produto das subdiagonais seja positivo, tá? Então, os autovalores são A mais 2 raiz quadrada de BC vezes o cosseno de π sobre n mais 1, para ir indo de 1 até n. Esse aqui, ele fala que é o exercício 2.28. Então, vamos lá para 2.28. Está aqui, ó. Ele dá uma sugestão aqui, tá? Então, fica como exercício tentar mostrar que os autovalores dessa matriz aqui são expressos por essa forma aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua com esse tipo de análise. Mas o interessante, pessoal, é que vocês façam aí um esforço, estudem, façam esses exercícios aí que eu tô recomendando e vejam o interessante nesse caso se eu quero resolver um problema de valor inicial, uma derivada de um problema que envolve uma derivada de segunda ordem, eu preciso resolver ou eu preciso analisar as soluções de um sistema linear. Só que eu não quero fazer isso computacionalmente. Eu quero estudar ferramentas de análise numérica teórica para garantir que aquele sistema lá tem uma solução numérica. E aí a gente está estudando propriedades de matrizes, autovalores, autovetores, né? Quando é que esse sistema tem solução, no caso de matrizes tridiagonais. Existem problemas, por exemplo, em que as matrizes são pentadiagonais, né? Acredito que principalmente quando você analisa o problema do Laplaciano no plano. Né? No plano. Bom, pessoal, então é isso.